5 de dezembro de 2015. Estamos no ar e hoje temos o advogado Marcos Tavares Leite, o economista Roberto Luiz Troster e uma pequena notável muito saborosa. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista João Bosco Borba, presidente da Associação Nacional dos Coletivos de Empresários e Empreendedores Afro-Brasileiros, ANSEABRA. Estamos no ar. Acontece em São Paulo. Uma das principais atrações de Natal da cidade de São Paulo, a Árvore de Natal do Ibirapuera, foi inaugurada em 28 de novembro, com 35 metros de altura, 15 de diâmetro e uma estrela de 4 metros no topo. A árvore este ano tem muito mais elementos em sua base, como grandes bonecos de personagens como Papai Noel de quase 2 metros, ursos polares e bailarinas. Aproveite e leve toda a família para curtir. As empresas onde há acidente de trabalho, além de já arcarem com um custo maior em relação a contribuições à Previdência Social, cada vez mais estão sujeitas a ações movidas pelo INSS, buscando ressarcimento por benefícios que pagam a empregados acidentados ou mesmo no caso de óbito em relação a um fato ou um acidente de trabalho. Portanto, as empresas têm que tomar cada vez mais cuidado, estarem bastante atentas às questões relacionadas à medicina e segurança do trabalho. Primeiro, para proteger a segurança e a saúde do seu colaborador. Além disso, quando ela não está atenta a questões ligadas à segurança e medicina do trabalho, fica sujeita a autos de infração do Ministério do Trabalho, a ações do Ministério Público do Trabalho e, portanto, a pesadas multas. Além disso, agora também o INSS, em relação a benefícios pagos a empregados, a trabalhadores acidentados, vem buscar o ressarcimento em face dessas empresas. São centenas de ações que estão sendo promovidas contra as empresas para ressarcimento e regresso em favor do INSS. São realmente centenas de ações e que hoje são tratadas de forma prioritária. É considerado, através até mesmo de uma portaria interna, como prioridade à Procuradoria da Fazenda, ações regressivas para o INSS se ressarcir dos benefícios pagos a trabalhadores. Às empresas resta apenas um tipo de defesa: provar que aquele acidente, aquela lesão, aquela situação não está vinculada ao trabalho exercido, ou seja, não há nexo causal entre o acidente que gerou determinado benefício e a atividade profissional exercida dentro da empresa. Ela vai demonstrar isso através de prova testemunhal ou mesmo provando treinamentos, entregas de equipamentos de proteção do trabalho. Tudo isso, a preocupação, no momento que ela demonstra preocupação com a saúde e segurança do seu trabalhador, ela minimiza, portanto, o risco de arcar com custos adicionais, seja em matéria de contribuição previdenciária, seja em relação à fiscalização e autuação, seja em relação a ações judiciais do INSS, buscando um ressarcimento por esses benefícios. Portanto, vai aqui o nosso alerta. O Simp, preocupado com a segurança e saúde do trabalhador, preocupado com a estabilidade e segurança para as empresas, de maneira realmente termos um trabalho e atividades empreendedoras em favor do Brasil. No próximo dia 11 de dezembro, das 9 às 12 horas, a FAPESP realizará o evento Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para a Inovação na Pequena Empresa, organizado em parceria com o Simp, além de outras entidades. O encontro será uma oportunidade para que as empresas interessadas em apresentar projetos ao programa FAPESP, Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, PIP, esclareçam suas dúvidas.
As propostas podem ser desenvolvidas em 2 etapas. A fase 1, de demonstração da viabilidade tecnológica do produto ou processo, tem duração máxima de 9 meses e recursos de até R$200 mil. A fase 2, de desenvolvimento do produto ou processo inovador, tem duração máxima de 24 meses e recursos de até R$1 milhão. Mais informações sobre o PIP, www.fapesp.br/PIP. Mesmo em um momento de crise, é possível ter atitude positiva e prosperar em meio a todas as dificuldades. No último dia 2 foi realizada em São Paulo a palestra Aprenda a Ganhar na Crise, Atitude Positiva e Comunicação, organizada pelo Instituto Passadori. A apresentação teve como objetivo gerar um espaço de inspiração onde os participantes tiveram a oportunidade de obter um novo olhar sobre a vida e as dificuldades que enfrentamos neste momento difícil. Após unirem a paixão e habilidade por chocolates e doces, 2 sócias prepararam há 16 anos doces deliciosos que são feitos com muito carinho. Elas estão sempre atualizadas nas tendências do mercado, aperfeiçoam seus produtos constantemente e acompanham pessoalmente seus clientes em todas as etapas, da escolha à confecção dos doces e chocolates. A empresa está no mercado há 17 anos, nós somos uma empresa de doces personalizados, chocolates, bombons, pães de mel. Nessa época do ano, no Natal, a gente prepara esses doces especificamente com o tema. A gente, cada ano, tenta modificar a embalagem, as estampas, criando uma novidade para os nossos clientes. Priorizando alta qualidade e profissionalismo, recebem em sua empresa seus clientes para a degustação das delícias, que são servidas em ocasiões especiais como casamentos e aniversários. A gente trabalha basicamente com os pães de mel, que são recheados, que podem ser ou não recheados, né? Mas os recheios são com recheios feitos artesanalmente aqui, que pode ser um doce de leite, um brigadeiro, a geleia de damasco nós mesmos que produzimos. Pode ser com frutas vermelhas, que também nós produzimos. Em época de Natal, a empresa trabalha forte para atender a todos os pedidos. Sem dúvida, a opção mais gostosa para adoçar essa data tão especial. Cada ano tentamos fazer um tema novo, uma cor nova, para ter um diferencial. Esta semana estivemos com o economista Roberto Luiz Troster e ele nos passou alguns dados e informações sobre o atual cenário do sistema financeiro brasileiro. Confira. Um fato inédito observou-se na última nota do crédito do Banco Central do Brasil. O valor nominal do estoque de crédito, do saldo das operações de crédito do sistema financeiro, caiu 0,1%. Note-se que o crescimento do crédito, de uma carteira de crédito, se explica pela taxa de juros. A taxa de juros do crédito do Brasil é a mais alta do mundo, quer dizer, isso faz o saldo crescer, sobe também pelas novas concessões, cai pelas amortizações e cai pela inadimplência. O ponto central é que as concessões também estavam caindo, quer dizer, mesmo assim caiu 0,1% porque as taxas estão subindo muito. O que fez, de fato, cair tanto foi a inadimplência. A inadimplência, a cada mês que passa, bate novos recordes de alta. Tanto as inadimplências de operações no sistema bancário, como das operações fora do sistema bancário. São financeiras, empresas de cartões e o comércio de maneira geral. Então, o país vive uma crise de crédito grave. A razão disso é a própria dinâmica do crédito, quer dizer, um crédito de curto prazo, um crédito que cobra taxas mais altas
para cobrar, para compensar a inadimplência, e é uma dinâmica insustentável. O fato que é possível mudar é que bancos brasileiros, bancos que operam no Brasil com taxas similares de retorno no Chile, cobram lá 1/5 das taxas que cobram aqui. E a razão a gente vê, primeiro, o modelo de curto prazo. No Brasil, mais da metade das operações, quase 2/3 das operações de concessão de crédito para pessoa física, recursos livres, são cheque especial e conta garantida. Na pessoa jurídica, o que está mais crescendo também é cheque especial, que é um recurso emergencial. Os compulsórios mais altos do mundo. Enquanto alguns países subsidiam o crédito, aqui é tributado pesadamente na frente. Também tem tributos indiretos, como os créditos tributários. Urge uma mudança. Quer dizer, se outros países conseguem fazer e conseguem fazer bem, o Brasil deveria começar a pensar seu sistema de crédito novamente. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o João Bosco Borba, que é o presidente da Anseabra. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer revê-lo, Curi. Muito obrigado. Pelo início. O que veio a ser a Anseabra? A Anseabra é uma instituição criada em 1999, que é a Associação de Empreendedores Afro-Brasileiros, que tem como objetivo construir um novo modelo de desenvolvimento no qual os empresários negros se tornem também empresários, se tornem donos dos seus negócios, propriamente dito, né? A comunidade negra ela tem uma história interessante na área da música, na área do esporte, mas ela não tinha uma experiência empreendedora, onde as pessoas são donos do seu negócio e vão construindo as suas matrizes, os seus modelos, propriamente dito. A Anseabra hoje é uma associação nacional. Nacional. Estamos hoje em 8 estados brasileiros, que elas são constituídas pelos SEABRAs, que são entidades estaduais. São os coletivos de empreendedores afro-brasileiros estaduais e a entidade Anseabra nacional. Ela tem essa formulação. Bom, de 1999 para cá, tivemos várias mudanças. Deve ter tido várias histórias de sucesso no meio desse caminho. Muitas histórias de sucesso. E quais são? Olha, primeiramente, a primeira é quando fomos para a África. Né? Quando fomos para a África, existia todo um modelo que as pessoas entendiam que a África era algo que não existia. Então nós tínhamos primeiro 2 coisas básicas. O empresário tinha que trazer muita fotografia, né? Até para convencer o empresário nacional, e trazer também muitos pedidos. Né? Então nós começamos lá, montamos a Maison do Brasil no Senegal, que é a Casa do Brasil, no qual hoje a Apex, o modelo da Casa do Brasil da Apex é um modelo que nós construímos lá, propriamente dito, nessa ideia. E nós temos uma vasta na área de alimentação, né? De empresários que começaram com o seu botequinho, com a sua cozinha pequena e desenvolvendo comidas, principalmente na região da Bahia. Nós temos vários empresários que se formaram pela escola da Anseabra, construindo esse novo modelo. Bom, o sucesso teve também a influência da nova classe média que surgiu com o desenvolvimento da economia brasileira. São 3 ingredientes, Curi, que eu acho que são interessantes. Foi o aumento da economia brasileira, o aumento do emprego e a necessidade dos modelos educacionais que foram criando uma nova, que eu diria assim, uma nova matriz de pensamento para o Brasil. E a partir disso nós construímos o quê? Vários modelos de desenvolvimento, onde a pessoa ela fala o seguinte: eu acho interessante e digno eu ser funcionário público, mas por que eu não posso montar o meu negócio? Claro. E nós fomos estimulando um pouco isso, e com certeza, nos últimos 10 anos, o avanço da economia teve um avanço fundamental para a comunidade se tornar empreendedora, tanto que o Sebrae fez uma pesquisa, os donos do negócio. Hoje, no microempresário individual, chegamos a 15 milhões. É um número muito interessante do ponto de vista de como foi criado essa ideia. O IBGE tem alguns estudos que falam dessa evolução empresarial.
empresarial mais social. Empresarial vem mais para cá. Mas, de uma certa forma, se nós pegarmos aqui, há 15 anos atrás, a comunidade negra fazia parte de 60% dos pobres do país e 70% dos indigentes. Então, ela não existia no ponto de vista da economia. Então, ela dependia totalmente do Estado. A última pesquisa que saiu há 2 meses, que a comunidade negra baixou para 2,4 o nível de miséria. Então, quer dizer, teve uma evolução muito extremamente forte, claro, que com vários ingredientes, inclusive os ingredientes econômicos da nova classe média. Uma coisa que melhorou muito foi a questão da Bolsa Família, o aumento do salário mínimo, e isso criou uma atmosfera positiva. Porque, Júlio, quando você fala de pobreza no Brasil, infelizmente a comunidade negra ela tem, devido ainda como dizer, a pouca política feita pós-modelo de escravidão. Nós temos uma ideia do André Rebouças, o engenheiro André Rebouças, que ele falava que teriam que ter feito naquela época as escolas agrícolas, no final da escravidão, para a integração da comunidade. Mas elas foram jogados para a rua e nós entendemos que isso criou-se, até hoje, um grande problema de ordem social e racial no Brasil. Bom, a evolução até pouco tempo atrás foi extremamente produtiva. E hoje? Hoje nós estamos perdendo isso, estamos mantendo isso. Como é que está batendo a crise econômica na Anseabra? Muito grande, porque nós estamos com medo que esse avanço se derreta. Por quê? Porque falta o quê? Um desenvolvimento de início disso. Por exemplo, a sustentabilidade da economia desse setor, porque está ligada a 2 coisas. Está ligada ao crédito, estava ligada exatamente ao avanço da economia, onde a pessoa falava assim, eu não quero mais trabalhar, eu quero ser dono do meu negócio, porque ela tinha todo um novo desenvolvimento, uma forma de ação para isso. Hoje, quando você tem uma crise, onde você não consegue identificar um futuro, e cada mês parece que tem uma novidade, você hoje tem o perigo de nós derretermos esses avanços que foram tidos nos últimos 10 anos. Isso é ruim por 2 motivos, porque nós participamos junto do Comitê de Crise em 2008, o que segurou a crise brasileira foi o quê? Foi o consumo. O cara comprar a geladeira, comprar o fogão, né? Era mais ou menos essa a ideia, de sentido, que foi que segurou a crise que estourou na Europa e nos Estados Unidos. E hoje boa base dessa crise foi esse setor, que foi construído através desses novos modelos. Então hoje nós temos uma dificuldade de ordem política, acho que a crise é política, e ela tem um rebatimento econômico imediato. Se nós olharmos o quadro macroeconômico hoje, todo mundo hoje fala em aumento de demissão, fala em diminuição no nível de emprego, fala na falta de crédito, fala no custo do crédito, fala nas dificuldades econômicas do país. Qual a visão da Anseabra nesse momento? Nós temos 2 visões. Uma que nós entendemos que a crise ela existe, mas nós temos e ela tem que ser debatida por toda a sociedade. Primeiro, eu acho que tem que ter uma consciência da classe política. Não dá para quem está no poder achar que tudo que a oposição fala é errado, e não dá para a oposição achar que tudo é errado. Tivemos um problema grave. Eu acho que a questão do impeachment e a radicalização tirou um bom senso de alguns políticos. E a partir disso nós entramos numa briga de rua, desculpe falar isso aí, infelizmente. E aí não é bom para a nação. Acho que essa é a primeira parte. A segunda, nós temos que voltar um pouco um dever de casa. O dever de casa é crédito, consumo e criando alternativas de desenvolvimento. Esse modelo deu certo há 6 anos atrás, entendeu? E por que nós não pegamos o superávit primário nosso, que está parado, vamos aplicar no desenvolvimento das coisas? Eu acho que seria uma saída. Nós podemos até fazer uma proposta, nós somos micro e pequenos empreendedores, talvez, depois construir uma reunião conjunta, de nós pegarmos um pouco desse modelo para a gente poder ter saídas imediatas para isso. Porque a nossa grande dificuldade hoje é a falta de perspectiva. Como é que você analisa o ajuste fiscal?
O ajuste fiscal, bom, primeiro o ajuste fiscal ele foi feito por um erro, eu acho, da presidenta Dilma no ponto de vista do caráter de político. Eu sou psicanalista como profissional, né, no fisionomia. Então a gente sempre trabalha o subconsciente. Claro. Né? Qual é o subconsciente da população pós-eleição? É que vamos ter uma problemática, mas vamos ter saídas que a economia pudesse respirar. Não estou falando, o Levi é uma pessoa respeitada no mundo financeiro, inteligente, só que ele, que nós chamamos lá no interior, ele apertou o torniquete demais. Eu acho que isso criou-se o seguinte, por quê? A economia já estava asfixiada, nós sabemos disso, e você coloca mais juros, que chegou a 12,5, 12, e você não deu o quê? O tempo da acomodação da economia para ela poder para ela caminhar, para poder você fazer o ajuste. O ajuste veio antes. Então foi um ajuste para quem não pensou o Brasil como um todo, apenas para um setor da sociedade. O ajuste não deu certo, me desculpe. Bom, nós fizemos uma pesquisa Datafolha e que realmente endossa bastante o que você está colocando, que a crise política é que está levando à crise econômica. Essa é a sua visão? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você não pode ter, por exemplo, um presidente da terceira maior campo de poder do Brasil, que é a Câmara dos Deputados, ter como fator fundamental tirar a presidenta. E nós estamos entrando numa crise, como eu falo assim, entrando numa crise esquizofrênica. Por quê? Se dá certo aquele pedido de impeachment, o presidente da Câmara, que é acusado pelo Ministério Público, não é o que estou falando, sobre uma coisa, poderia tirar uma presidente que teria uma acusação formal. Então, olha, e como repercute isso na sociedade? Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu com a gente. Nós estamos recebendo um grupo de chineses que querem investir no Nordeste. Eles não vieram para o Brasil com medo da greve dos caminhoneiros. Estou falando uma coisa que aconteceu conosco. Jogamos para janeiro. Agora, você acredita ou você vê o horizonte de uma solução dessa crise política? Eu acredito no Brasil. Sim, claro. Todos nós acreditamos no Brasil. Eu acho que tem que resolver a crise política. Mas você vê um horizonte? Não, o horizonte eu acho que... Veja bem, o horizonte, ele parece que nós estamos também numa dificuldade, parece que a pessoa toda vez tropeça. Eu acho que quando o governo conseguiu fazer uma maioria na Câmara, tem o caso do senador Delcídio. E aí travou tudo. Entendeu? Então parece que a gente não consegue dar uma organização. Eu acho que nós temos que ter uma definição política, temos que dar uma sinalização política esse ano para ter uma decisão política ano que vem. Sem política não resolve nada. Quais seriam as sugestões e caminhos para sairmos da crise atual na esfera econômica? A nível de desemprego, aquecimento da economia, etc. Eu volto a dizer, eu acho que nós temos que colocar duas coisas importantes. Primeiro, o acesso ao crédito, eu acho que ele é fundamental, reaquecimento da economia e trabalhar algumas coisas que eu acho que está na hora. Por exemplo, eu vejo a crise maior em São Paulo do que em Salvador, na Bahia. Eu vejo a crise maior em Minas Gerais do que em Pernambuco. Será que não seria a hora de nós também ver como temos uma saída doméstica, tendo como ponto fundamental talvez alguma coisa a nível nacional? Eu acho que está faltando um pouco isso. Está faltando diálogo e negociação. Eu acho que falta uma coisa que nós falamos, que o meu avô falava muito, que é o seguinte: se a pessoa não ouve, ela não sabe o que fala. Então está faltando exatamente um pouco de ouvir o SINP, ouvir a Anseabra, que nós cansamos de fazer isso, Cury. É verdade. Cansamos de ouvir isso, de reunir as pessoas e nem precisa concordar com a gente. Então falta um pouco de humildade, eu acho, um pouco para as pessoas entenderem que a saída não vai ser apenas pelas respostas dos mapas econômicos, e sim com a realidade. Nós chegamos ao final do tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu acredito que nós que geramos de cada 10, 8 empregos, os micro e pequenos empresários, nós temos um fator fundamental que é a construção de uma nação. Eu acho que nós estamos prontos para resolver o Brasil.
Precisamos saber se as pessoas querem nos ouvir. João Bosco Borba, queremos agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Tomara que esse acordo político-econômico seja bastante rápido para o bem do Brasil. E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!